Conversa Geek. Olá pessoal, sou Francisco Ferreira, historiador geek. Estou aqui com mais uma convidada minha no podcast Conversa Geek. Ela é Carol Mariano, bióloga. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, Carol. E aí, pessoal, eu sou a Carol, eu sou bióloga, né, recém-formada. Agora eu estou fazendo uma pós em biologia clínica. Durante a graduação eu pesquisei um pouco sobre insetos, eu gosto bastante do mundo dos parasitas, etc. Acho que vai casar com a conversa de hoje. Eu conheço pouco de ficção científica, filmes e jogos. Sou entusiasta, acho muito legal, mas eu acho que a intenção aqui vai ser ajudar mais com a parte de biologia mesmo. Acho que vai ser legal o papo. Maravilha, a gente vai falar um pouquinho sobre patologias, sobre infecções, sobre vírus, tudo relacionado com cultura geek, de filme, jogo. Teve algum filme que você assistiu recentemente que você curtiu? Você estava comentando sobre o Eu Sou a Lenda? Eu Sou a Lenda, sim, eu assisti, achei muito legal, né? A maioria deles, pelo que eu percebi, envolve vírus, né? Uhum. E eu achei muito legal, tipo, a questão do vírus ser uma variação, como se fosse uma variação do sarampo, né? Um sarampo geneticamente alterado. E por ser um vírus que tem um fator de disseminação muito fácil, assim, né? Transmitido pelo ar. Eu achei, assim, muito interessante. Eu achei que foi bem elaborado. E eu curti bastante, assim. Uhum. Ou foi uma... Achei muito louco, velho. Eu não lembrava dessa parte, que era uma variação do sarampo. Parece que é como se fosse um sarampo geneticamente alterado, e, tipo, extremamente letal. Mata mais de 90% dos infectados, pelo que eu pude entender do filme. Uhum. Legal. Mas o sarampo tá extinto hoje? Ele tá controlado? Não, a gente teve uma onda, né, ano passado, por conta aí do movimento anti-vacina, de todas essas problemáticas. E aí estava erradicado, mas eu, inclusive, tomei a vacina do sarampo. Ano passado eu tive que tomar. Uhum. Estava erradicado, mas a gente teve uma onda de sarampo aí por conta de ignorância. E aí teve esse rolê, cara, mas é bem complicado, porque o sarampo é muito perigoso, ainda mais em adultos, assim, né? Uhum. Eu não lembrava. Eu sabia que ele tinha sido contornado, mas voltou recentemente. Aí lembrei da antivacina, Foi, tão velho. querida. Então. Pra saúde pública. Nossa, nem me fale, cara. Essa ideia de vírus que muta, ou então alguma doença que já existe no mundo real e as pessoas pioram ela, vai se repetir em outros filmes aqui também. Ai. Esse Eu Sou a Lenda, ele é uma releitura do conto do Richard Matheson e já teve outras adaptações antigas. A mais antiga, a primeira foi com Vincent Price. Nossa, que legal. Last Man on Earth. Traduziram maravilhosamente para Mortos que Matam. Filmes, até um pouco tempo atrás, as traduções eram meio estranhas, assim, já virou até um meme comentar sobre isso. O mais legal, que baseado no conto original, não fala sobre doença, assim, é mais um vírus. Quer dizer, é mais um vírus, é mais hoje em dia é associado mais com zumbi, né? Ou Eu Sou a Lenda. Nossa, sim. Mas no conto original é vampiro. Ah, nossa, que legal. Tem muitas coisas interessantes também sobre vampiro que a gente pode comentar depois. Maravilha. Eu não sei se eu te Legal. mandei um artigo que eu escrevi da relação do vampiro Mandou com... da primeira vez que a gente conversou. Ah, maravilha. Tem a relação com a raiva também, né? Aham. Nossa, é bem legal. Tem vários artigos, assim, que comentam sobre. A gente pode comentar. Eu acho bem legal a questão da raiva, do vampirismo. Então, já fazendo a linha com a raiva, vampirismo e doença modificada, você assistiu Hack, o filme espanhol Found Footage? Não assisti. Ele é nessa mesma pegada da Bruxa de Blair, do Atividade Legal, Paranormal, sabe? É como se fosse uma filmagem real que foi achada. Aí nessa história, sabe aqueles jornalistas de madrugada que acompanham os caras trabalhando à noite? Sei. Aí eles vão acompanhar o trabalho de uns bombeiros. Aí tem a chamada do legal. bombeiro, eles entram num lugar, e esse lugar tá com um problema de contaminação. Só que nesse caso, a doença é como se fosse uma raiva, só que mais evoluída, mais forte. Deixa as pessoas basicamente como zumbis, elas ficam agressivas, mordem os outros. E ela transmite pela mordida, que nem, tipo, o estereótipo de zumbi. Sim, cara. E de vampiro também, né? Aham. E tem as chances disso acontecer na vida real, assim? De ter um surto de raiva super potencializada e todo mundo virar zumbi? Olha, eu não duvido, porque os vírus, eles são muito mutáveis, né? Uhum. Assim, virar zumbi depende muito do que a gente considera como zumbi, mas qualquer doença assim, relacionada a vírus pode acontecer de virar algo bem bizarro, assim. Acho que os filmes a ficção científica é bem fiel à realidade biológica. Geralmente tem uma hipótese que foi levantada em uma tese de doutorado, que tem como foco central, é bem isso que a gente está falando, tem como foco central a ligação entre a raiva humana e o mito, né, do vampirismo.
Uhum. O vírus da raiva, geralmente, ele é introduzido no corpo do hospedeiro por meio de uma mordida, né? E aí, após o intervalo, caracterizado pela ausência de sintomas, ele alcança lá o sistema nervoso central através dos nervos periféricos. E existem algumas características arquetípicas dos vampiros no quadro de raiva, da doença causada pelo vírus da raiva, né? Por exemplo, a transmissão por via de mordida, atividade noturna, né? Os morcegos, espasmo da musculatura facial. É isso que eu perguntava. A Exige raiva passa por vampiro também. Por vampiro não, por morcego, né? por vampiro. Sim, por morcego. E morcego, né? Vampiro, morcego tem Essa toda mitologia. um histórico aí na mitologia, né? Uhum. Também E tem também muita tem um história. rolê de espasmos. Pode Pode falar. falar. Não, não, fala tu. Não, só ia comentar que também tem um rolê dos espasmos na laringe, na faringe, e esses espasmos causam a emissão de sons roucos entre os dentes cerrados, né, das Eita. pessoas infectadas. E é Uhum. muito louco essa mudança da voz também. Também tem o pessoal que tá infectado com o vírus da raiva, alguns manifestam problemas em projetar a imagem no espelho também, né? E eu acredito que tem algumas coisas Você relacionadas tá zoando, velho. com... É sério, velho, tô falando sério, cara. Tipo, ele não consegue se reconhecer no espelho? Como é que é? Não consegue se ver no espelho. E também tem a questão da hidrofobia, né? Eles começam a ter pavor de água, assim. Uhum. E tem também, em alguns casos, a pessoa desenvolve algumas porfirias, né? Que são patologias que deixam a pessoa meio pálida, amarelada. Isso Que da também tem hora. tudo a ver com os mitos, né? Os contos de vampiro. Uhum. Na mitologia de vampiro, né, na literatura de vampiro, tem muita referência também com o lobo. A gente fala só dos morcegos, que é o mais clássico, foi o que foi pro cinema. Mas também tem bastante lobo relacionado com o vampiro. E eu nunca associei com a raiva, tá ligado? Pois é, cara, tá vendo? Tem tudo relação. Do vampiro também tem muito com a noção da praga, né? Somente a peste negra foi e voltou na Sim. Europa durante vários séculos. As pessoas tinham que se isolar, né, socialmente, que a gente usa até hoje como quarentena. E era uma doença silenciosa, pegava as pessoas, a pessoa vai ficando doente devagarzinho, aí quando vai ver já tá pálida, Nossa. já tossindo sangue. Então tem essa relação também. Você vê que o mito do vampiro tá sempre ligado com essa pegada de relacionada com doença, né, com coisa patológica. Pois aí eu fui pensar nisso, assim, muitos anos, tipo, depois. Antigamente eu não pensava, não conseguia fazer essa relação, essa ponte Uhum. entre só, sei lá, legal, vampiro. Mas aí depois, quando você começa a ver, faz muito sentido mesmo. Nesse hack, tava comentando, é legal você ver, alimenta um pouco a paranoia, né? A pessoa chega, a equipe de bombeiros chega, e eu De só assisti o primeiro bombeiros. filme, é. Os outros já são meio ruinzinhos. E é o único dos filmes desses de Found Footage, depois da Bruxa de Blair, né? Que foi a que reviveu o gênero, que eu realmente gostei, sabe? Que eu achei, tipo, um filme massa mesmo. Oh, da hora. Você vê o governo lacrando o local com as pessoas dentro, sabe? Fica uma coisa super misteriosa, não pode ter contato com ninguém. E você vê a paranoia social também, coisa que eu achava antigamente no cinema bobo, né? Mas não, as pessoas realmente se comportam assim em tempos de crise, sabe? De esconder Sim. ferida, de proteger a pessoa que está contaminada, limitar um pouco a ação da pessoa pelo bem da saúde dela. E ela ser contra e só piorar a situação. Nossa, assim, total. Agora, depois dessa conversa, eu fiquei com mais vontade de ver os filmes. Tá vendo? Da hora, da A hora. recomendação foi feita. Ah, demorou. Essa ideia de zumbi como pessoa que volta da vida é muito recente. É coisa de um século só. Antigamente a ideia mais era vampiro, como bicho que voltava da sepultura para atazanar as pessoas. Ah, o rolê do zumbi veio depois, então. Aham. Ah, É que legal. bastante baseado no Ghoul, que é uma criatura da mitologia árabe. Acho que pode ser chamado de árabe. Que é um ser que vive em cemitérios e comia mortos e tal. E aqui no ocidente, o Lovecraft deu uma resgatada nessa ideia de um. Caramba, tem um anime também, não tem? Tokyo Ghoul? Tem, putz, esse é bom e não assisti, hein? Nossa, é legal, cara. Eu assisti, é muito louco, vale a pena. Tem alguma relação também com doença, com vírus? Como é que funciona? Não, os ghouls são tipo indivíduos que comem outras pessoas, assim, né? Se alimentam de outras pessoas. Uhum. Mas não tem uma associação com vírus, não. Mas é bem legal. Eu assisti faz uns anos, mas eu gostei muito, assim. É místico mais na explicação. Sim, nossa, cara, muito legal. O do Jorge Romero, que ajudou a formalizar a ideia que a gente tem de zumbi também aqui no Ocidente. Filme do década de 60, né? Madrugada dos Mortos. E nele é um cometa que passa e as pessoas voltam à vida. É bem místico mesmo, assim. Sim, da hora. Mas o do Lovecraft, essa ideia de vida e morte também, ele fez no Reanimator. É um conto dele que ele fez mais por não morrer de fome
Não funcionou muito bem, porque ele morreu algumas décadas depois de fome também. Mas foi... Como é que chama? Ele foi adaptado para um filme, 1985. Você não chegou a assistir, né? Não. Falar um pouquinho da ideia. É um doutor, ele é uma releitura do Frankenstein. Do Frankenstein você já chegou a Eu ler? dei uma pesquisada nesse filme. A ideia é um doutor obcecado com a morte, tentando reviver as pessoas, né? Só que nele, em vez de ele costurar alguém do nada, fazer do jeito que ele com eletricidade, no Reanimator ele usa um soro que ele injeta na pessoa, um soro verde. E aí essa pessoa volta, mas ela, tipo, quanto mais tempo demora pra ela ser ressuscitada, mais neurótica ela fica. E ela meio que não dura Caramba. muito tempo. É um filme bem interessante, assim. Ele é bem gore, né? Tem um pouco de comédia também, tipo, uma pegada meio Evil Dead. Ah, legal. É bem sádico. Seria possível trazer um bicho da pessoa à vida com um soro? Então, depois de morta, trazer de volta para a vida com soro, a gente ainda não chegou nesse estado de evolução da ciência. A ideia é legal e toda ficção científica é embasada, né, em algo que, sei lá, que tem sentido, né? Uhum. No momento, não. Mas eu não duvido da ciência. Eu sou apaixonada por ciência. A ideia é bem legal, mas não é possível ainda, como um soro, fazer uma pessoa reviver a vida. Uhum. Qual que é a definição biológica de morte? Porque sei que tem morte cerebral, morte do parada respiratória, parada cardíaca. Quando que realmente está decidido que tá morto? Que tem também ressuscitação pelo CPR, né? É PCR, né? Acho que PCR. é. Então, cara, a definição de morte é bem complicada, assim. Na verdade, a gente considera morte quando as células não estão mais cumprindo com a atividade que elas precisam cumprir para manter aquele organismo vivo. Uhum. Então, quando a gente fala assim, morte cerebral, morte, sei lá, insuficiência respiratória, é porque algum sistema parou de funcionar e aí ele foi um efeito dominó, fez todos os outros pararem de funcionar. Então, a morte cerebral, o cara teve uma lesão, a morte cerebral, e ele não conseguiu mais mandar os comandos para o resto do corpo para manter as suas funções. A gente fala, aquele cara morreu. Mas é mais um nome, assim, clínico. Morte cerebral. Mas a morte é uma só. Não tem essa divisão, se parar para pensar. Mas é quando o organismo não está... As células não estão trabalhando, não está cumprindo com as funções vitais, não está respirando, não está bombeando sangue e morreu. Não sei se ficou claro, assim. Uhum. Não, entendi, sim. É que no próprio Reanimator tem essa cena, começa com essa cena, que é a pessoa fazendo PCR, né? Eu acho que é PCR, cara. No pessoa que tinha morrido, e todo mundo falando, não, ela já morreu, não tem mais o que fazer. O E ele fica RPC. obcecado. Agora você me pegou. Não lembro. É foda essas siglas, por né? aí, Dançou. por É um aí. dos dois, é um partido político ou é um negócio de reviver através de prática básica de saúde. E aí, PCR pode ser parada cardiorrespiratória. uhum. Tem uma técnica também laboratorial chamada PCR. Agora não sei, tô maluca aqui. E aí ele é obcecado com isso, né? A pessoa já não tem mais como voltar, ele fica fazendo massagem cardíaca na pessoa. Pode crer. E aí, obviamente, não consegue nada. E ele fica obcecado com isso, de que ele pode reviver as pessoas. Isso é o assistente, né? Tem esse pensamento. É bem legal o filme. Pra quem joga Resident Evil, tem muita cena do jogo que é baseada nesse filme. Na hora dá pra perceber. Tem a cena no necrotério, que todos os corpos se levantam ao mesmo tempo. Nossa, que brisa da hora. Nossa, Resident Evil eu acho legal. Eu jogava quando era criança. Eu achava legal. Quais você jogou do Resident Evil? Eu joguei o Zero, joguei o 1, o 2, aqueles de PlayStation 1. Uhum, os melhores. Nossa, sim, eu joguei. Todos que eu joguei foram de PlayStation 1. Eu não joguei os outros, mas eu achava muito da hora, velho. Uhum. Acho que o Zero, se não me engano, é pra PlayStation 2 ou pra computador. É verdade, eu acho que eu joguei no computador, o Zero. Uhum. Mas o 1 e o 2 foi no PlayStation 1. Nossa, animal. Um dos meus favoritos é o 1. Tipo, eu gosto Nossa, de o coisa 1 é muito louco. que Muito começa da a hora. mitologia, velho. E a do. Você manja a história, o lore, né, do Resident Evil 1? Uhum. Que depois foi mudando, eu não sei como é que tá hoje em dia. O bagulho entrou uma pegada mais fantasia, assim, uma coisa mais mística. Mas o primeiro, a Umbrella, né, que é uma empresa de farmacêutica, tenta fazer um remédio pra rejuvenescer as células e ela acaba transformando as pessoas em zumbi. É um experimento secreto. Aí o governo começa a investir como forma de militarizar. E isso acontece mesmo, assim, Total, velho. E no Resident Evil tem várias variações de vírus, né? É isso que eu ia falar também. É por mutação. Essa parte eu não entendo muito. Você manja como funciona esse negócio das mutações do vírus, como que eles desenvolveram? Então, eu não sei exatamente os vírus do Resident Evil, assim. Eu sei que tem vários tipos de vírus, né? Tem vários vírus. E muitos deles são variações de um único vírus, né? Isso acontece muito com os vírus. Eles são o coronavírus, por exemplo, né? O
coronavírus, que é o que... Nossa, não aguento mais, é o que a gente anda falando a todo momento. O coronavírus, ele é uma variação de um outro vírus, né, da mesma família. Os vírus, na maioria deles, eles são muito variáveis, assim, muito mutáveis. Então, muitas variações são variações de um único vírus. Isso é bem comum. E dá pra fazer isso no laboratório? Dá pra forçar essa mutação? Dá, cara. Mas Tá. é uma coisa controlada ou meio que tentativa e erro e o que sair se descobre? Como assim? Não entendi. Ou a mutação controlada por laboratório, você pode fazer um jeito de transformar o vírus em uma arma biológica? Você tem um controle sobre ele? Olha, eu acho que isso seria possível se você tivesse muito conhecimento sobre o vírus. Uhum. Muitos estudos em laboratório, é necessário que você faça algumas alterações, né, no material que você está estudando. Mas eu acho que para chegar nesse nível, você teria que conhecer muito, você teria que ser muito bom, assim, você teria que ser muito crânio, manjar muito do vírus para poder, sei lá, escolher que tipo de variação, que tipo de doença eu vou causar na pessoa. Mas dá para alterar material genético, sim. Nossa, mano. Que tem também, né? Sempre aquelas teorias conspiratórias, governos mundiais têm um banco de dados de vírus, estão Sim. preparados para usar. Ou. E todos os vírus, até os que foram erradicados, sempre tem um lugar que eles são armazenados, né? Por exemplo, tipo, Ebola. Em algum lugar tem o vírus do Ebola, ele tá guardado, tá Uhum, armazenado. Porque se acontecer uma merda, a gente tem material ali para produzir antiviral, para produzir vacina e etc. uhum. É isso que eu ia falar. A ideia original, né, oficial, é pra se proteger, né? Pra ter um. Sim, Pra com não certeza. conseguir produzir alguma coisa. Sobre. Agora um pouquinho de história da vida real, agora, já que a gente tá no assunto de guerra biológica, você já pesquisou alguma coisa? Guerra biológica, acho que não. O pessoal fala que a primeira ação, né, de guerra biológica foi no o Gengis Khan. Foi que Hum, deflagrou a peste negra. Que ele pegava os corpos de gente que morreu da peste e catapultava pra cidade de Constantinopla, se eu não me engano. Que é a cidade das uhum, mais bem guardadas da época, sabe? Foi um dos poucos uhum. lugares que ele conseguiu invadir. E aí esses corpos espalharam, caíam no reservatório de água. E aí eles espalhavam a doença. Nossa, cara. Mas dizem historiadores mais recentes, né, analisando esse caso, que não é proposital, que ele só queria mesmo, tipo, colocar terror na mente das pessoas, sabe? Pode crer. Eu já dei uma lida assim bem por cima, mas não lembrava da história. Uhum. Guerra biológica, da hora. Da hora. Da hora, velho. Da hora É. num sentido bom, você entendeu, né? Sim, sim. Mas sempre foi engraçado. Um filme que eu sempre falo aqui no podcast, que é um dos meus favoritos de todos, o The Thing. Ele é mais voltado pra parasita do que Ah, da hora. pra Eu gosto vírus. de parasita pra caramba, velho. Uhum. Então acho que a nossa conversa começou com parasita, né? Assim, o vírus ele não deixa de ser um parasita também, né? É que o vírus ele é um parasita obrigatoriamente, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? Ele entra na célula, altera o material genético da célula para poder se replicar e consequentemente causar doenças. Uhum. Mas a definição assim de parasita, né? São organismos que precisam do outro assim para sobreviver e eles causam prejuízo, né? Tem a simbiose e aí dentro da simbiose tem o parasitismo. Existem organismos que eles vivem em simbiose, mas um não causa prejuízo no outro, aí a gente não considera parasitismo. Mas Uhum. quando ele prejudica, quando ele rouba algum nutriente, ou quando ele faz alguma coisa prejudicial para aquele organismo, a gente fala, parasita. O vírus, ele é um parasita também, não deixa de ser. Uhum. Quando que é mutualismo é quando que quando tem a relação benéfica? Mutualismo é quando os dois se beneficiam, né? Hum. Comensalismo é quando um indivíduo não prejudica o outro, então tá tudo bem. Ele usa ali, mas ele não tá causando nenhum prejuízo pro outro. É só um Ele pode ser roommate. sair. Oi? É só um roommate. É só É, alguém. ele se beneficia, mas ele não prejudica o outro. Então, Aham. então tá tranquilo. Aí, mutualismo é quando os dois se beneficiam, né? Que legal. Os exemplos mais comuns sei lá, tipo, sabe líquen, aquele líquen que fica no tronco das árvores? Linkin? Líquen é umas manchinhas que ficam no tronco de árvores. Ah, sei. Então, ali é uma relação mutualística, de simbiose, né? De uma Uhum. alga com um fungo. A alga faz a fotossíntese e aí o fungo se beneficia dela. E o fungo também protege a água, a alga, né? E fornece alguns açúcares para ela também. Então, os dois se beneficiam. É bem interessante. Isso é o Entendi. mutualismo, quando os dois se beneficiam. O abelha com flor? Mas na verdade a gente não. Pode ser considerar um mutualismo, sim, porque uma ajuda a outra, né? A abelha vai polinizar Uhum. a flor e vai pegar o néctar ali dela também, né? Isso. Então é um tipo de mutualismo também. Eu sabia do pluralismo por causa do anarquismo. Tem uma linha
anarquista chamada Mutualista, e ela foi Da inspirada hora. por um anarquista na biologia, ele era biólogo também. Oh, que legal, da Então, por hora. isso que na época eu vi, assim, quando eu tava pesquisando sobre mutualismo, né? Falei, biologia? Como Uhum. assim biologia? Esqueci qual que é, acho que é o Kropotkin. É um ator russo. É ele mesmo. Peter Kropotkin. Certeza que tá falando o nome dele errado. Bem irônico, apesar do meu apelido parecer russo. Verdade, eu achei que era. Então, eu vi falar que eu tenho a possibilidade do vírus ser um parasita que evoluiu para um aspecto menor, para reduzir funções dele biológicas e ser uma forma de vida mais simples, para se contaminar mais rápido. O vírus? É. É uma hipótese, né? Uhum. Mas faz total sentido. Também tem a longa discussão na biologia se o vírus ele é um organismo vivo ou não, né? Eu acho o vírus, assim, uma coisa fantástica. Eu acho eles incríveis e, sei lá, acho que tem muita coisa pra gente estudar deles ainda. E tem coisas que só os vírus têm. É muito louco, assim. Qual o propósito, sabe? Tem coisa que só tem vírus. Tipo, por exemplo, na biologia você estuda que existe o DNA e o RNA. E que o Uhum. DNA sempre vai ser de fita dupla e tem timina. E que o RNA sempre vai ser de fita simples com uracila. Só que, assim, nos vírus, essa regra, ela se perde, assim. Porque existe vírus com material genético de RNA de fita dupla e DNA de fita simples. Né? Quando eu descobri isso, quando eu comecei a estudar isso, eu falei, cara, que loucura, né? Tipo, eu acho os vírus, assim, eu adoro vírus, conheço pouco, assim, deveria entender um pouco mais. É um projeto, assim, estudar um pouco melhor os vírus, mas eu acho eles fantásticos, assim, incríveis. Não entendo, assim, direito o propósito deles, mas é uma hipótese, assim, que eu acho válida, assim, eu acho os vírus, assim, imprevisíveis e fantásticos. Uhum. Essas potências para a história científica, como a gente tá vendo aqui nessa lista aqui de filme que a gente vai falar, ela Nossa, é vírus é o bem. que mais tem, né? Aham, é muito frutífero esse tipo de imaginação, né? Quais são os limites que a gente pode fazer? Sempre mexeu, né, com a cabeça das pessoas, eu acho, Sim, vírus. sim. E a gente sabe que existe, né, vida microscópica hoje, né? Imagina 3 séculos atrás, 2 séculos atrás. O negócio era Então, é muito difícil você lidar com algo que você não vê, né? Você não tá Uhum. vendo É um ali, né? fantasma, basicamente, velho. Então, cara, e olha o estrago que faz, né? Aham, Pô, a gente tá trocando essa ideia aqui agora no meio de uma pandemia viral, né? exatamente, velho. E é o que? Ela transmite tão fácil quanto uma gripe, né? Isso que é o. A transmissão pelo ar, por via aérea, é foda, cara. A transmissão por via aérea é muito difícil de controlar, é muito fácil de ser disseminada, então, No mundo global que a gente vive hoje, né? A com aérea certeza. é a mais fácil de passar? A disseminação, a pior disseminação que tem é por via aérea. Uhum. É a pior de todas. Não tem como você parar de respirar, né, meu? Então, O que ia falar do vírus, tem a ideia também de ele desafiar o que a gente concebe por vida, né? Porque a definição de vida é vida unicelular, o vírus é menor que uma célula. porque o vírus ele não tem célula, né? E é uma longa discussão essa. Tem Uhum. autor que considera o vírus como um organismo vivo e tem autor que não considera ele como vivo, não tem vida. Ele não está alocado em nenhum dos reinos que a gente estuda, assim, seja no ensino médio, enfim. Não tá em nenhum dos reinos, não tá no Moneira, não tá no Fungi, não tá no Plant, Animalia, não tá em nenhum. Uhum. Mas ele não é considerado vivo por alguns autores pelo fato dele ser acelular, ele não tem célula. E a célula é a menor unidade da vida, e o vírus ele não tem célula. E a célula, ela fornece todo o maquinário metabólico dos indivíduos. E o vírus ele não tem isso. Então por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Porque fora da célula, ele não tem metabolismo próprio, ele não se replica, ele não faz nada, nada. E aí, depois de um tempo, ele fica inativado e, entre aspas, morre. E quando ele está dentro da célula, ele usa o maquinário daquela célula para poder metabolizar as proteínas dele, para poder sintetizar tudo que ele precisa e para poder se replicar. Então, de certa forma, quando o vírus está dentro da célula, ele é um organismo vivo, ele atende todas as definições, né, metabólicas e etc. de vida. Mas fora da célula, não. Então, por isso que é uma longa discussão. Não é vivo porque não tem célula, então não dá para considerar ele vivo. Não se reproduz, não se replica, não metaboliza, não faz nada. Mas dentro da célula, ele atende todas essas características de um organismo vivo. Então, é uma discussão longa. Os autores sempre discutem se é vivo ou não. Eu consideraria o vírus um ser vivo, assim, mas é uma longa discussão. Agora que você explicou melhor, eu tô achando que não é também. É uma discussão longa, assim, é uma treta Agora, enorme na biologia. eu sempre achei que era, porque eu achava até uma pergunta meio besta, mas agora que você explicou de um ponto de vista melhor, eu tô começando a levar a suspensão que não é. Quando ele tá desativado, ele pode ser reativado alguma vez? Tipo, ele ficou fora do corpo, você passou Não, álcool em gel? não tem como. Não tem como. Não tem como. Então ele tá. Depois.
qual a diferença disso pra estar morto? Morto entre aspas, né? É Aham. porque ele perde ali as características do material genético dele, que vai poder ser inserido dentro de uma célula e causar lá as variações, as mutações, para causar a doença no indivíduo. Depois que aquele DNA fique, ou aquele RNA fique inativado, não tem como, já era. Você passou ali álcool em gel na mão, matou ali, entre aspas, o Aham, coronavírus. desativou. E Aham. tem a questão do sabão também, né? Água com sabão. É porque assim, tem vários tipos de vírus. Tem os vírus que a gente chama envelopados, né? E os não envelopados. Eles têm um envelopezinho em volta deles que é feito com lipídios, é de gordura. Uhum. E os não envelopados não têm esse envelope. E sabe quando você, sei lá, você tem uma panela muito gordurosa e aí só sai aquela gordura se você usar sabão? Uhum. Sabão é água O quente. sabão tem. É o secreto. O sabão ele tem propriedades que dissolvem a A gordura, gordura. né? Então, quando o vírus ele é encapsulado, ele tem essa cápsula de gordura em volta dele, quando você lava a mão com água e sabão, você faz com que ele se desprenda da sua mão e vá ralo abaixo. Não quer dizer que você matou ele. Mas você lavou sua mão, a gordura vai ser dissolvida ali no sabão e ele vai ralo abaixo. O álcool ele Ah. já mata mesmo. Agora, se o coronavírus, por exemplo, não fosse um vírus envelopado, seria mais difícil de eliminar ele só com água e sabão. Mas como Uhum. ele é envelopado, é o melhor método, assim. Qual vírus que não é envelopado, famoso? Cara, agora você me pegou, não lembro assim de cabeça. Não vou Porque lembrar. a maioria é, né? Porque eu lembro, sei lá, vírus da gripe, tô ligado que é também. Sim, sim. Acho que a maioria, assim, dos de importância médica, a maioria é envelopado. Que doideira, velho. É por isso que você tá aqui, pra fazer essas elucidações Tem sobre coisa que eu não biologia. vou lembrar, assim, mas. Tem coisa que eu não vou lembrar de primeira, Sim, sim, não, mas mas já tá que bem eu lembrar. Tá... esclarecedor. Tipo, biologia no ensino médio é aquela tristeza, né, velho? Meu, e biologia tem muita coisa, cara. Quando você faz biologia, é muita coisa pra estudar. Sim, sim. É planta, é bicho, é vírus, nossa. Quando eu estudava, assim, casualmente, eu gosto de estudar mais sobre zoologia. Eu acho próximo da humanidades e tal. Você estuda Legal. comportamento de grupo, comportamento individual. Aí eu me sinto mais confortável. Legal. A gente é um animal também. Às vezes eu esqueço que eu sou um, mas. Então. A gente esquece, né? A gente, nossa, É, caramba, eu sou um animal, um literalmente, a mamífero, gente é né? literalmente um primata, né? Comporta como Sim. primata, tem. E essa dá uma discussão legal na psicologia e na própria história. Que é o que tem inato nosso de bicho, né? E o que é construído de Uhum. forma cultural. A gente sabe hoje em dia, né, o consenso, que é um consenso maior entre cientistas, é que não é nenhum nem outro, é um intervalo entre os dois. A disputa Uhum. tá até que limite é um, até que limite é outro. Pode crer. Ô, cara, agora sim, a gente falou do vírus da raiva, né? A gente Aham. tava falando dele. O vírus da raiva é um vírus não envelopado. Eu tava tentando lembrar os de importância médica que não são envelopados. O Hum. vírus da raiva, se eu não me engano, ele é não envelopado. Eu tenho quase certeza, ele é não envelopado, cara. Aí não adianta lavar a boquinha do cachorrinho. Já pensou? Vem cá, doguinho, vou limpar aqui, passar a escova de dente, não resolve. O que que cura a raiva? Qual que é Olha, o... cara, a raiva, até onde eu sei, não tem cura. Eu acho que na literatura médica são é muito recente, assim, casos que tiveram cura. Eu acho que foram duas, três pessoas que foram curadas, mas eu não lembro qual foi o método de cura, mas é letal, cara. É um vírus que basicamente não tem cura. Se um cachorro com raiva te morder, você tá morto. Você vai morrer. Basicamente isso, cara. Cara, É eu um não sabia vírus não, mano. extremamente. Se você não se cuidar, você pode tomar a vacina. A vacina não, perdão. O antiviral, né? Você vai lá no médico, toma um antiviral, Pro resto da vida. que é uma injeção. Mas, assim, se você deixar passar o período de incubação e você pegar a raiva de fato, cara, as chances de você morrer são quase todas. Você consegue, como é que chama? Você consegue reverter a situação no período de incubação. Você tomou a mordida, foi Se pro você médico, tomou. mordeu, putz, cara, tomei a mordida de um cachorro, tenho quase certeza que ele tem raiva. Não precisa nem. Cara, se foi mordido por um cachorro estranho na rua, vai pro médico, cara, vai pro médico. É a melhor coisa. Porque depois que você já tá com a raiva, as chances de morrer são muito grandes. Eu não tenho certeza quantos casos dentro da literatura médica tiveram de cura, mas foram muito poucos. Eu acho que foram uns dois, assim. Os médicos Caramba! usaram lá É baseado num coma induzido, que aí eles tacavam antiviral no cara, tacavam antiviral. E aí eles conseguiram salvar algumas pessoas. Eu acho que duas, três, Uhum. não tenho certeza. Mas assim, posso estar falando merda, mas é basicamente isso. É um vírus extremamente letal. Quase 100% dos casos as pessoas morrem. Literalmente, eu realmente não sabia disso, não fazia ideia, velho. Cara, é sério, Achava velho. que É era alguma coisa que perigosíssimo. torna. Sim, tô percebendo. Não é? Não, agora 100% cagado, velho. Não, é quase 100% dos casos. Por exemplo, eu adoro morcego. Às vezes eu tô na rua, quando passam assim de noite, eu fico, nossa, que da hora, mas eu saio morrendo de medo, assim. Eu falo, caramba, meu, já pensou tomar uma mordida que desse bicho pega com raiva? E você mora onde pra ter morcego?
Eu moro... Sem Cara, eu preconceito, moro... assim, não. Não, eu moro no extremo leste, aqui com a divisa de Ferraz de Vasconcelos, que é meio tenebroso às vezes. Caramba, tem morcego, velho. Ah, eu já vi umas 2 vezes, assim, de noite. Porque, cara, se tem algum bicho voando no céu à noite, provavelmente é coruja ou é morcego. Pode ser alguma ave, mas ou quando não é ave, é um morcego ou coruja, né? Quando é ave. Sim, sim. Mas aí eu fico olhando bem, falo, então, o que esse bicho tá fazendo aqui voando de noite? Será que é um morcego? Aí umas 2 vezes eu cheguei a ver morcego, assim. Só que eu saía Caramba. com medo. Falei, meu, pensou, cara, eu tenho um monte de medo de pegar raiva. Barulho de asas de morcego também é diferente, né? Um barulho meio flácido, assim, pele batendo Olha, eu nela. pesquisei aqui, ó, dei um Google aqui. Hum. Até 2006, seis casos de cura entre humanos foram registrados. Caramba, velho. 6 casos. Até 2006. Aham. Eu dei um Google aqui, É foi a parecido, informação que eu encontrei. parecido com a AIDS, né? A AIDS teve caso de gente que não. Como é que chama a palavra? Que não piorou, sei lá, o caso deu uma estabilizada. E também é tipo 2, Sim. 3 no mundo inteiro. Então, teve um recentemente, né? Eu acho que foi ano retrasado, não sei, mas também é muito difícil você falar assim, é raro, né, você encontrar a pessoa que foi curada. Uhum. Teve um cara que ele foi curado porque ele recebeu um transplante de medula óssea, Uhum. e o cara que fez o transplante, a pessoa que foi doadora dele, tinha uma mutação em um gene que produzia lá a célula T, que o vírus da AIDS vai atacar, né? E aí, por causa dessa mutação, o cara se curou da AIDS. O outro. Que Então, tipo, ele doideira, velho. recebeu um transplante de medula pra curar outra doença, que era uma leucemia que ele tinha, E e por ele acabou se... acaso. Por acaso, cara. Não, a chance disso acontecer, meu, nossa, não, eu fiquei assim, chocada. Falei, cara, pior do que jogar numa loteria fudida, assim, né? Aham. Muito louco. Enquanto você toma um raio. Então. Doideira, velho. O Parasita, você também estuda bastante? Tem alguma. Pode falar sobre Parasita? Ah, sim, claro. Sobre a nossa conversa, eu acho que o que eu mais vi, assim, que eu mais achei legal, porque estavam falando muito, principalmente no Twitter, é aquele jogo lá, Last of Us, né, o nome? Sim, sim. Teve a sequência que foi lançada faz um mês atrás, se não me engano. Aí eu vi no Twitter o pessoal falando, meu, o que que é isso aqui? Que jogo é esse? Aí depois você veio me explicar um pouco melhor. A Eu achei Boomer. muito Você legal. viu? Não, e eu achei muito legal por ser um parasita fungal, né? Sim, sim. Não esperava, assim. Achei diferente. E de maneira geral, tem algo assim muito assustador na ideia de que o comportamento de um animal, de um indivíduo, sei lá, pode ser drasticamente transformado por causa de uma infecção, por causa de um parasita, né? É Uhum. assustador você pensar nessa ideia. Mas é um fenômeno bastante consagrado, bastante conhecido na natureza. O fungo lá do jogo, Cordyceps, se eu não me engano, né? É Uhum. alguma coisa assim, né? Tem um bem conhecido que é o Ophiocordyceps, que é um parasita fungal de formiga. Ele foi bastante estudado com formiga, né? Tem um esporo que contamina a formiga e aí ela passa lá de 3 a 9 dias, ele passa a se desenvolver dentro dela. E quando está pronto para completar o ciclo de vida, o fungo manipula o inseto até que ele comece a se afastar da segurança do grupo dele, né? Sem enxergar direito para onde vai, né? Ele vai vagando como um zumbi mesmo. Dá para fazer essa analogia com um zumbi. Uhum. E aí, em 2016, escreveram um artigo explicando que o fungo provavelmente ele usa também uma série de enzimas que alteram os processos no corpo da formiga hospedeira. Enzima é um tipo de proteína que catalisa uma reação, né? Ele acelera uma reação química, né? E aí tem um artigo que fala que esse fungo ele usa uma série de enzimas essas que podem, sei lá, mudar a expressão gênica de uma maneira que influencia o comportamento das formigas. Então a enzima vai lá, altera a expressão gênica do DNA daquela formiga e isso faz com que o comportamento dela seja alterado. E aí elas ficam zumbificadas, né? Uhum. E também tem estudos que mostram que o tecido muscular das formigas vai cedendo assim gradualmente. Esse é o gênero do fungo que se foi baseado lá no jogo, né? Ela vira. Como é que chama? Isca para predador, né? E aí Exatamente. o fungo passa pra Então, frente. assim, tem muito embasamento lá no jogo, né? Uhum. Tipo, Se eu não me engano, possível foi esse. sim. Foi baseado nesse vírus mesmo. Nesse vírus? Não, nesse fungo. Que É um eles. fungo. Que eles criaram o jogo, criaram a mitologia do jogo. O Ah, cara, é do. muito legal. Quando eu fui ver, eu falei, cara, um jogo, né, fictício que tem muito embasamento, assim, né? Os Uhum. caras foram bem, assim. Eu gostei bastante quando eu vi. Eu não conhecia, não sabia da existência do jogo. A Boomer, que veio a criançada falando no Twitter. Fala, que esse joguinho aqui. Então, o que é isso aí que o pessoal tá falando, né? Eu conheço o Last of Us desde o primeiro, que tem um amigo meu que ele é fanático por esse jogo. E aí ele sempre cansava meus ouvidos com ele, então eu fui dar uma pesquisada. Aí quando saiu o 2 já tava já sabendo já. Muito legal, cara. E tem um quadro clínico que a gente chama também em medicina, né?
que são as neuromicoses, né? Uhum. Que são quando o fungo afeta o sistema nervoso central. E é basicamente isso, assim, bem legal. Tem outros tipos de fungo que funcionam desse jeito também? Cara, tem alguns fungos que causam neuromicose, sim. Eu não vou saber, assim, o nome de qual, Neuromicose, mas que nome, velho. neuromicose, cara, assim. É quando afeta o sistema nervoso, aí Sim, sim. na medicina eles chamam de neuromicose. Qualquer quadro clínico causado por fungo, qualquer patologia causada por fungo, a gente chama de micoses, né? Uhum. E aí as neuromicoses são aquelas que afetam o sistema nervoso central. Parece o nome de uma banda punk dos anos 80, velho. É, é verdade. Eu vou ver, inclusive, aqui se tá registrado. Vai Que saber, eu vou registrar pra mim, velho. Da hora. Como é que chama? Rato também tem uma doença parecida, né? Que ele fica mais. Que ele se joga pro gato, que ele vai Cara, sim, enfrentar né, e gato. com rato isso acontece com Toxoplasma gondii, né? Isso! É isso não. Cara, é verdade, tem isso, a toxoplasmose no rato, mas aí o Toxoplasma gondii, ele é um protozoário, né? Ele não é fungo, não é bactéria, vírus, é um outro indivíduo aí. Mas aí o Toxoplasma gondii em ratos, ele causa um efeito muito curioso, né? Ele faz com que os ratos percam o medo dos gatos, né? Ao longo da evolução, os ratos desenvolveram medo do gato para evitar a predação, né? Isso Sim, foi sim. uma característica que ele foi desenvolvendo ao longo da evolução. E aí o Toxoplasma gondii, ele causa, quando o rato está infectado, ele causa esse efeito, assim, o rato meio que se suicida, né? Ele perde o medo do gato, inclusive é atraído por alguns feromônios e alguns odores que o gato vai deixando e o rato acaba sendo atraído por isso, né? Loucura, velho. Ele vira uma presa fácil. Sim, sim. Eu tinha 6 gatos aqui em casa e uma vez apareceu um rato aqui. Eu falei, mano, como assim, caralho? Cheiraço que tinha de gato em casa. Uma casa pequena, tá ligado? Eu falei, mano, Você o é rato vai gateiro aparecer. também? Sou. Ah, eu sou gateira também. Todas as pessoas estranhas gostam de gato, né? Pois é. Na ficção Combina de com a ter... gente. Na ficção de terror, eu tô ligado que o Edgar Allan Poe era fãzaço de gato. Putz, sim, ele era gateiro, né, meu? Aham. E o Lovecraft também. Legal. Que ele tem até um conto que os gatos de altar é o nome do conto. Que eles se vingam dos caras que faziam tortura com gato. Uhum. Eles andam em bando, assim, saca? Ali meio que são os. Tem uma ponte com o mundo alternativo lá do Lovecraft, o mundo dos Old Ones. Ah, é mó legal esse conto, assim, pra você ser gateiro, você se sente mais liberto, assim, tipo, ah. Ah, é. Você vê as pessoas que maltratam gatinhos se fudendo e você fica feliz. Tá ligado? Legal. E puxando esse mesmo gancho, também tem agora me fez lembrar, que é um gancho parecido, assim, sei lá, animal ou indivíduo parasitado que perde o medo ou que, tipo, faz coisas que vão levar ele à morte, né? Uhum. Tem o verme kamikaze também, que é uma larvinha minúscula, né? Que ela precisa ser ingerida pela larva de um outro inseto. E aí, como um mosquito, por exemplo, né? E aí, em seguida, ela vai servir de alimento para um gafanhoto. Um grilo, acontece com gafanhoto e grilo. E aí é nele que o verme vai começar a se desenvolver. Certo. E aí a última etapa do desenvolvimento desse parasita, né? Ela ocorre na água, dentro da água. E normalmente, como esse ciclo ele tem que se completar na água, os gafanhotos, normalmente eles não ficam perto da água. Mas ao alterar funções no sistema nervoso central daquele inseto, ele começa a saltar na água, sem pensar assim. Ele Uhum. começa a saltar em qualquer porção de água próxima. Aí ele se afoga, permitindo com que o verme surja, se reproduza e complete ali o ciclo dele. Então, o gafanhoto se suicida, basicamente, para o verme poder completar o ciclo dele. Que da hora, velho. Aí, ó, tá vendo você falando? Da hora. Mas é incrível, são formas de vida totalmente diferentes, né? A gente citou o parasita, verme, o como é que chama o negócio aí? O lactobacillus aí que você falou do rato, que esqueci o nome. O Toxoplasma gondii. Isso, esse trem aí. Uma Esse coisa trem. que eu nunca me dei bem com biologia é decorar muito nome diferente, de muita A ordem. biologia é a ciência dos nomes, cara. É loucura. Eu também, às vezes, eu tô falando umas coisas nada a ver. Meu, o que é que eu tô falando aqui? Que esse nome nem existe. Por que eu tô estudando isso? Vai misturando os nomes latim aí, É. começa a recitar uns demônios. Tem um. Eu não sei se a gente chegou a comentar, mas tem um longa também, aquele Extermínio, não tem? Eu não assisti isso daí. De 2002. Eu lembrei porque tem alguma coisa lá com o vírus da raiva também. Não bem o vírus da raiva, mas pelo que eu entendi, é um vírus semelhante lá ao vírus da raiva, que vai se espalhando entre humanos quando eles são atacados, né, por algum animal. E aí tem um cara lá, um dos infectados, um dos poucos que não foi infectado. E aí Uhum. ele desperta, tipo, uns 30 dias depois do ataque, em meio a uma cidade deserta. E aí começa lá a batalha dele, a luta dele pela sobrevivência. Aí eu lembro que nesse filme, eu acho que é o Extermínio o nome, ele
É baseado em um vírus que é bem semelhante ao agente da raiva também. Que doideira. Antes de assistir o REC, principalmente, eu nunca tinha visto esses outros filmes, essas outras obras que baseadas no vírus da raiva. Mas eu sempre imaginava o apocalipse zumbi como uma coisa parecida com a raiva, sabe? Nossa, sim, eu também. E eu falava, Total, deve ter algum motivo de não, mas não, realmente é, né? Você- É a segunda total. obra, já você falou que tem um sentido. E agora que eu descobri que não tem cura ainda por cima. Meu, então, cara, a raiva é perigosíssima. Os poucos casos, eu achei que era menos, mas quando eu dei um Google ali, eu vi que até 2006 eram 6 casos, mas nesses poucos casos é, tipo, coma induzido, taca antiviral no cara e, assim, é uma luta incansável dos médicos pra reverter o quadro quando ele já é raiva, né? Uhum, Então, o ideal é, meu, tomou uma mordida, não precisa nem ser, sei lá, suspeitar que o cachorro tem raiva. O recomendado é você já ir para o médico para você tomar as injeções. uhum. O que você tinha comentado antes sobre forma de vida, se vírus é vida ou não é, como é que ele funciona. Putz, seria muito legal se você ver depois, se assistir, o Enigma de Andrômeda. Ele é Vou baseado anotar aqui. baseado num livro do mesmo Anotar. nome, o mesmo autor do Jurassic Park. Se não me engano, o Enigma de Andrômeda foi o primeiro filme que o Michael Crichton participou como roteirista. E ele fala justamente disso. É uma cidade que está contaminada com um patogênico, ninguém sabe o que que é. Aí, Uhum. depois de muita pesquisa, é basicamente o filme inteiro pra descobrir isso. Não sei nem se eu devo falar, porque é spoiler. Mas Não, ele. não, não fala não. É melhor não falar, é. Mas ele funciona de um jeito muito diferente, é uma forma de vida alienígena. E ele funciona de um jeito muito diferente do que a gente imagina, sabe? E ele é a minha tipo de narrativa alienígena favorita. Que não é um ETzinho, cabeçudo, sabe? É uma forma de Uhum. vida bizarra, que a gente não entende como funciona. Um vírus, assim, uma bactéria, um negócio bizarro. Ah, legal, já até anotei aqui, cara. Assiste que é bem É, legal isso daí, velho. você gosta de Arquivo X? Ô, amo, velho. Agora não. Nossa, Arquivo X Deixa eu tem. tocar a intro aqui. Arquivo X tem umas coisas bem malucas também, tem uns episódios. Tem um com fungo também, inclusive, né? Eu lembro que eu assistia um tempo atrás. Tinha um que era um fungo alienígena também, né? Aham. Eu gosto muito dessa ideia do Arquivo X de colocar coisas alienígenas nesse quesito que você falou, não só humanoide, né? Mas, É, tipo, um então. fungo alienígena. Pra mim, se existir vida fora da Terra, pelo menos, sei lá, em regiões próximas, é mais provável ser isso daí, sabe? Ser um fungo, ser uma bactéria, ser um vírus, ser uma vida microscópica. Ou até uma vida maior, mas sem forma, Sim. sabe? Uma coisa bem. Nossa, legal, legal. Eu Seria curto essa muito. ideia também. Arquivo X eu adoro, velho. Eu amo, Nossa, eu amo, amo. adoro Arquivo X, é muito bom. Eu tava reassistindo os primeiros temporadas, que pra mim são as melhores. É, sim, não, E. eu tava reassistindo a primeira e a segunda também esses tempos. Putz, é as Nossa, duas melhores, velho. nossa, sim, cara, maravilhoso. Você lembra do episódio que eles estão eu acho que é no Polo No Norte. Ártico, que eles são no Ártico. Isso, aí tem um parasitinha que. Sim, é um dos meus preferidos. Eu adoro aquele episódio. Eles pegaram a ideia do The Thing. Oh, é sério? É sério. Que legal! Tipo, é literalmente uma homenagem, tá ligado? Nossa, eu não sabia, cara. Eu adoro aquele episódio, é um dos meus Sim, não. preferidos. Eu também. Quando eu assisti, sei lá, quando tinha uns 15 anos. E eu não conhecia o The Thing também. Eu fiquei apaixonado pela ideia. Falei, caralho, que ideia maluca, que ideia da hora. Não, eu acho engraçado que a Scully parece que ela leva o kit dela pra todos os lugares, né? Porque do nada a mina aparece lá com o microscópio, velho. Como assim? Tira assim da bolsa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ainda bem que eu me garanti. É, muito bom, muito bom. Nesse caso especial do Norte, acho que tem lá porque é uma base de pesquisa, né? Então eles devem É, ter esses sim. bagulho mais coisa. Mas realmente, você. É, do nada, às vezes tem uns episódios, do nada ela aparece. Ah, vou fazer um exame de sangue aqui. Como assim? Ela tem todo o kit já. Aham. Tem um da cabine também, né? Que é acho que é o que você falou, que é o fungo que ele brilha de noite. É, Que eles isso estão numa. mesmo. Que Esse eles, mesmo. que eles estão numa cabininha da montanha, floresta em volta. Não dá É, pra ir andando. Também é um tem dos a. meus. Pode falar. Não, eu só ia falar que é um dos meus preferidos também. E também é baseado no The Thing também, tinha uma relação com a história. Que os dois é a mesma ideia, né? É você estar isolado, um lugar pequeno, sem poder sair. Aí com o ambiente ao seu redor te fazendo você estar preso, né? No caso da Uhum, floresta, ser muito longe, você não conseguir andar a pé, não ter carro. Na base lá do Polo Norte, é o frio, né? com certeza, da hora. Então, no The Thing é ainda mais paranoico a ideia, porque o parasita do The Thing, ele assume a identidade da pessoa. Nossa, Ele nossa, mata a é pessoa. bem. Não, é Nossa, trevosaço. cara. Nossa, então, tô chocada aqui, velho. Trash, hein? É trecheira. Não, Porque, muito tipo, tem trash. uma. Ele leva um tempo pra formar, né? A forma da pessoa.
E aí tem uma parte no filme que eles pegam um cara, tipo, no meio da transição, sabe? Que o vírus tá assumindo o corpo. E aí, quando que eles vão falar com o cara, o vírus, ele não formou a corda vocal ainda direito, né? Então ele urra. E ele faz um Nossa. urro de, mano, é um dos sons mais assustadores do cinema pra mim, velho. Do jeito que ele fala. É um cara com a cara quase morta, assim, ele abre a boca e faz tipo, sabe, uma sirene quase. Que legal, vou pôr na lista aqui também, junto com o Enigma de Andrômeda. Aham. Esse se fosse todos os filmes que eu recomendei, se fosse pra recomendar dois, seria esses dois, velho. Legal, O, já tá na minha lista aqui. o The Thing, ele é baseado num conto também, do John Campbell Jr., chamado Who Goes There? Traduzido aqui, não sei se vocês traduziram para Enigma de Outro Mundo, que é o nome do filme original, ou se traduziram para Quem Vai Lá, né? Que é um nome meio estranho. Mas, além do The Thing de 82, ele não é nem o primeiro. O primeiro é de 1951. Nossa, é antiguinho, hein? Então, esse 51 é legal também, só que ele funciona mais como Frankenstein no Ártico. Uhum. Porque não é um parasita pequeno e tal, um parasita de forma microscópica. Ele é meio Uhum. que um monstrão, sabe? Humanoide mesmo, grandão, de super força. E ele sai caçando os caras dentro da base de pesquisa. Só que como que ele é um alienígena, ele não tem. Ele tem resistência ao frio, né? Então ele pode andar entre as bases tranquilamente, enquanto os caras não podem ficar vacilando. E tem uma adaptação não oficial, chamada Horror Express, que também tem essa ideia mais biológica de contaminação também. E é legal porque, se eu não me engano, o filme se passa na virada do século passado, século XIX, século XX. E é um trem, né? Por isso que é expresso, atravessando a Europa, e o cara tem tipo uma mala gigante, assim, com corrente fechada e tal. Aí dentro dessa mala tem esse monstro de outro mundo, sabe? Que ele achou no Ártico e tá transportando pela Europa. E aí ele Caramba. começa. É mó doideira. Nossa, você conhece uns negócios bem legais, hein? Vou anotar tudo aqui. Não, eu preciso assistir mais coisas, assim, que eu não tenho esse hábito de assistir. Sim, Mas é legal sim. conversar com gente que conhece filme, jogo, porque é bom sempre estar por dentro das coisas. Ah, eu adoro, cara. Pra mim é uma porta de entrada pra você conhecer outras coisas, sabe? De Com você certeza, pesquisar sobre biologia, pesquisar sobre. com certeza. E é legal. Você gosta de filme antigo de terror, assim, dos anos 60, 70, 50? Gosto bastante. Nesse filme tem três caras que é foda, que é o Vincent Price, que é o que faz a Uhum. risada no The Thriller, do Michael Jackson. Tem o Peter Cushing, que ele faz o cara do Star Wars lá, o velhão, que Uhum, sei. criou a Estrela da Morte. E o terceiro, eu esqueci. Beleza. Deixa eu dar aquela Não, mas já deu pesquisada. pra ter uma ideia desse time, né? Ah, não, é os cara, é um dos poucos filmes que tem os três, assim. Legal. O Christopher Lee, porra, como é que eu pude esquecer? Ah, um bom time, hein? Mano, o Christopher Lee ele tem uma carreira foda, velho. Eu não botava tanta fé. Ele tem uma vida foda. É. Quando você pesquisa sobre ele, que você vê as coisas que ele já fez, onde ele já se meteu, tá ligado? Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, velho. Nossa, eu não sabia. Aham. E ele provavelmente foi um espião. Tipo, Caramba. que ele nunca foi autorizado a falar das coisas que ele fazia, sabe? Mas com certeza ele torturou nazista, saca? Ah, sim, imagino. No... Uma história favorita minha dele é do que ele tava gravando O Senhor dos Anéis. Aí o diretor lá fala pra ele de uma cena de esfaqueamento. Aí ele chega pro cara, olho no olho, o idoso já, né? Fala: quando uma pessoa morre, ela não faz esse barulho. Quando a pessoa é esfaqueada, ela não faz esse barulho. É mais um negócio tipo. É verdade. É verdade! Outra Não, pessoa que esfaqueou alguém até a morte. O velho é foda, hein, meu? Aí na hora você olha pra ele e fala, mano, você esfaqueou alguém até a morte, né? Meu, caramba, meu velho é foda. É foda. Enfim, esse filme do caralho, velho. E os três rodam nesse mesmo premissa, assim, de uma vida alienígena que contamina os outros e vai matando cada um, pouco em pouco. Perfeito, cara. Incrível. Doze Macacos também tu não chegou a assistir, né? Não, mas eu dei uma pesquisada quando você comentou sobre ele. Uhum. Lançaram uma Eu não série. conhecia também, não fazia ideia dos filmes que você me mandou. Eu não conhecia quase nenhum, cara. Não, eu também, tipo, meio que tropecei nesses títulos, sabe? Você vai Uhum. pesquisando uns negócios random assim e aparece a informação. Ah, não, antes de falar Mas você já conhecia os Dois Macacos? Você já conhecia? conheci um tempinho. Eu sei que lançou a série ano passado, se não me engano. E eu já conhecia antes já. Mas é um filme dos anos 90, sabe? Tipo, era. Com Bruce Willis ainda, saca? Na época do Sexto Sentido. Era pra tipo, conhecer antes, assim, Ah, sabe? sim. Eu... Ah, nesse tem coisa diferente, assim, do que a gente comentou, né? Porque tem coisa lá com viagem no tempo, não tem? o foco do filme é viagem no tempo. Ah, Só legal. que para o mundo atual, pós-Covid,
a narrativa de um vírus que destrói a humanidade fica mais presente, assim. Sim. Você reassiste hoje em dia e você fala, caralho, mano. Não é muito legal assistir hoje em dia se você não tiver com a saúde mental boa, né? Sim, você vai ficar mais paranoico ainda. Mas o Com do. certeza. E o do Dos Macacos é a ideia de guerra biológica. Na verdade, é de bioterrorismo a narrativa. Uhum. É uma pessoa que ela comete bioterrorismo justamente pra chocar a sociedade, sabe? Uhum. E aí acaba destruindo. Ele queria fazer uma. Como é que chama? Queria fazer uma mensagem e acabou destruindo a sociedade. A ideia dele voltar no tempo é pra recolher informações, né, sobre o Isso, vírus. sobre exatamente, o que a gente falou, Ah, legal. que eles não têm o vírus incubado É na o que a base de gente tava pesquisa. falando, né? Uhum. A importância do vírus ficar guardado, né? Armazenado em um lugar para você ter as informações e poder ajudar, né, as pessoas. Uhum. Ajudar a não virar uma epidemia, uma pandemia, etc. Legal. Exatamente. Eu curti, quando eu pesquisei, assim, eu curti essa ideia dele voltar a ideia do geral, né? Dele voltar no tempo para recolher informações sobre o vírus e ajudar os cientistas a desenvolver a cura, né? Se eu não me engano, ele tem que pegar o vírus antes de mutar. Acho que é isso. Ele tem que pegar o paciente zero. É uma fita dessa. Isso Ah, é por isso real que ele mesmo. voltou, né? Isso acontece mesmo. É uma informação muito importante ter o vírus original. Ah, cara, sim, é importante. Você pode ter ele modificado também, mas se você tiver ele original, acho que é mais interessante. Aí depende também da ideia do filme, mas sim. Entendi. A gente tá falando do The Thing, esqueci de comentar. Você já jogou Among Us? Não, mas eu também tô vendo todo mundo falando disso, É, velho. porque, Eu mano. entro assim nas redes sociais e fico perdidaça. Eu não entendo nada do que tá acontecendo. Tá todo mundo jogando isso. Aham. Não, mas é realmente um jogo muito bom, velho. Ele é super simples, né? Ele tem um E é gameplayzinho. barato, né? Tipo, de graça pra celular Sim. por isso que E no virou aí computador uma... é 20 conto. E só tá R$ 20 agora por causa do dólar, né? Que tá Uhum. quase 6, 7 reais. Que É, era, aí- tipo, 10 antes. isso. Lá na gringa é $5. Pros caras é tipo um Big Mac, tá ligado? É. Então, é um jogo super simples, o gameplay dele é super intuitivo. Então, qualquer pessoa que, sei lá, sabe mexer no computador, sabe mexer em celular, consegue jogar tranquilo. E ele Uhum. fala sobre exatamente isso. É uma equipe de pesquisa, ou tá numa nave espacial, ou tá num planeta, ou tá numa base de pesquisa. Nave, base e planeta, sim. E aí, você tem 2 ou 3 impostores com você, e o resto do time tá normal, tem que sobreviver. Esse impostor, ele já é uma forma de vida alienígena que já tomou conta do hospedeiro, e o objetivo dele é sabotar a nave e matar as pessoas separadas. Os sobreviventes, né, as pessoas que não são os impostores, tem que descobrir quem que é o impostor e ejetar Uhum. ele da nave, ou então jogar ele no poço de lava. Tem que matar a pessoa, entendeu? Caramba. Ganha o jogo se os impostores matar todo mundo, ou se os que não são impostores descobrirem quem são os impostores antes e matarem eles. Uhum. Aí, tipo, alimenta a paranoia completamente, você desconfia de todo mundo. Ganha quem mente melhor, não é quem jogar melhor, sabe? Quem for bom das mecânicas. Uhum. É maravilhoso. É uma experiência muito boa pra você jogar com a família e os amigos e todo mundo sai com raiva, assim. É, né, com raiva. Manja o Não, Mario Party? sei. É a mesma lógica, assim. Você joga com os amigos pra criar inimizade. Não, assim, eu imagino que deva ser incrível, porque tá todo mundo jogando isso, e tá todo mundo, assim, muito viciado, né? Então, pra chegar nesse nível, deve ser um jogo muito bom mesmo. Sim, E muito simples, muito fácil de jogar. os memes são os melhores também. Tá saindo vários memes também, né? Como é muito intuitivo, acho que é muito legal de jogar. Como é que chama? Por ser intuitivo, por ser facinho. O gráfico também é bonitinho, sabe? É bem simples. Eu vi pelos memes, né? Aham. Eu vi pelos memes lá, é bonitinho mesmo. A gente chegou a comentar do Plugin, que acho que só comentamos fora da call. Acho que só fora da cal. É. O Plugin que você não jogou também, né? Não. Mas é outro jogo casual pra celular. Também é super Uhum. intuitivo, super fácil de baixar e já começar a jogar. Se eu não me engano, pra celular é de graça também. Só que você pode pagar uma versão estendida. E pra computador é pago mesmo, mas também é que nem o Among Us, é baratinho. Mas o Among Us, ele, pessoal, tipo, parece que joga mais ele, né? Sim, não. Eu vejo falar muito mais dele. O legal do Among Us é porque é em grupo, né? Você joga com seus amigos. Ah, Aí por isso, acabou, legal. né? Play Game que você joga Uhum. sozinho quando estiver cagando, tá ligado? É. Entendi. Basicamente, é um jogo que você escolhe uma doença e seu objetivo é contaminar o mundo inteiro através da doença. Nossa, que legal, cara. Uhum. Ele também Nossa, ele deu uma pequena viralizadinha quando começou o Covid, tinha a quarentena, ninguém sabia qual que era a força do Covid, né? Se ele podia realmente destruir a humanidade. mas as doenças lá que você espalha no jogo são reais ou são fictícias? São baseadas nas reais.
Ah, Que são fictícias, mas baseadas em é, reais. basicamente você pode escolher entre ser uma bactéria, entre ser um vírus, um Hum, parasita, um nanorobô, aí já começa a ficar mais que ficção legal. científica. E aí você tipo, pode evoluir elas baseado em como que é na vida real, sabe? Tipo, você pode escolher se propagar melhor no ar. Você pode escolher propagar melhor na água. Propagar entre animais. Em climas quentes, climas frios. Isso você vai Nossa, eu gostei, escolhendo. gostei, gostei mais dessa ideia, viu? Gostei bastante. Mano, Dá até pra usar lúdico, assim, né? Em sala de aula, por exemplo, pra ensinar biologia pra galera. ó, te falar que essa foi a ideia original dos desenvolvedores. É o pessoal que Ah, é trabalha mesmo? com vigilância sanitária, com questão de saúde pública mesmo. E eles sabiam, né? A gente não sabia, né, até o Covid, como é fácil surgir É. uma doença que pode contaminar o mundo inteiro e trazer Pois uma é. pandemia. E aí eles tinham esse jogo justamente pra isso, pra mostrar pras pessoas que é muito simples, que questão como lavar a mão, isso é coisa que a gente sabe do Covid, mas eles já divulgavam isso há muito tempo Sim. atrás. Lavar a mão a todo tempo, sabe? Manter uma higiene básica, evitar a propagação de praga de animal, sabe? Tipo mosquito, Uhum. rato. Nossa, muito bom. É muito legal. Esse jogo é muito interessante. Eu gosto bastante dele. E ele é meio que um simulador, como posso dizer. Você vai. Ele não tem muita interatividade, sabe? Talvez por isso que ele não é tão Uhum. fácil de viralizar. Viralizar? É, faz sentido, faz sentido. Aí você meio que você vai fazendo a gestão da doença. Você só Uhum. vai só administrando, sabe? Você não chega a jogar exatamente. E ele tem um modo especial que é de vampirismo. Você cria um vampiro. Caramba, meu. Nossa, eu gostei bastante dessa ideia. Acho que dos que a gente comentou foi o que mais me chamou a atenção. Não, eu Legal. recomendaria. Pelo que a gente tá falando, pra quem é de biológicas, né? Pra quem estuda para quem estuda esse campo, é bem interessante. O último, Nossa, eu gostei. Paguei mó pau aqui. o último jogo que a gente ia comentar, se quiser também se lembrar de alguma coisa, você pode comentar também. Beleza. O Pathologic também você falou que não jogou, né? Esse é mais Não. hipster mesmo. É um jogo meio desconhecidinho, assim. Mesmo o pessoal que gosta de jogo de terror não tá muito acostumado com ele. Ele foi desenvolvido na Rússia, se não me engano. E ele fala bastante sobre esse medo social que a contágio, doença e quarentena traz, sabe? Uhum. Você começa o jogo como um médico que chega numa vila afastada que tá com um problema de uma doença que ninguém sabe a origem. Também ele se passa mais no passado também, ele não é muito atual. Ele se passa, se não me engano, no século XIX, século XX também. É pra PC? É pra PC. Ah, legal. E também se tem, na Steam deve estar baratinho, piratear também deve ser fácil também, não, não tem muito problema. O jogo já é antigo, teve um remake agora em HD, recentemente, teve uma sequência também que foi lançada. O original é bem interessante. E a narrativa dele, como é que chama? O gameplay dele é bem legal, é bem imersivo. Ele tem uma pegada meio metalinguística, assim, que o jogo começa a jogar com você, sabe? Ele joga com a sua perspectiva. Você joga com três personagens diferentes, mas os três personagens fazem a mesma história, e você encontra os outros personagens durante o jogo. E aí quando você vai Uhum. jogar através. Tipo, tem que jogar com o personagem do começo ao fim, né? Você vai jogar com outro personagem e você encontra o seu primeiro personagem, sabe? Uhum. Interage, é bem metalinguístico o negócio. E a ideia é tipo terror psicológico mesmo. Bastante. Que Caramba. o ambiente todo. Tipo, não é um jogo que a história é simples e clara, sabe? Todo mundo no jogo tá tentando te enganar. Tem muita coisa que fica escondida, sabe? Você sente que está sendo manipulado por todo mundo, só que você não sabe quem tá falando a verdade, quem não tá. Se tá todo mundo Uhum. falando, mentindo pra você, ou assim. E ele brinca bastante com essa ideia de como que é uma cidade em uma pandemia, sabe? Tem fração de ração, né, de comida, tem falta de comida. Ah, você tem que fazer escolhas de sobrevivência mesmo, sabe? Tipo, do que você vai comprar, o que você vai vender. Você, tipo, uma estratégia comum no jogo, você começa com uma arma, né? Você tá chegando num Uhum. lugar, é meio antigo, né, o jogo, uma época sem lei. Só que você tem a chance de... Sem lei. Só que você tem a chance... É verdade, na Rússia, na época do Czar, então, antes Uhum. da Revolução Comunista ainda, 1890, sabe? Você tem a opção de vender a sua arma pra comprar mantimento. E falam que é uma estratégia bem funcional, saca? Se você quiser sobreviver, assim. Que não adianta você ter uma arma e você não Sim. conseguir comer, tá ligado? Depois no jogo. Pois é, pois é. Mas sem arma, aí você já fica já. E as pessoas da vila sabem que você vendeu, sabe? Uhum. Tipo, é isso que é legal. Tem muita história acontecendo sem você estar perto, sabe?
as pessoas fofocam sobre você na vila. É mó legal, velho. É uma Não, experiência bem isso é interessante. uma coisa legal no jogo, e diferente, né? Aham. Geralmente o quê? Diferente. O jogo a narrativo, você é o deus, né, no jogo. Tudo, Exatamente. tudo Achei que você. legal, achei diferente. Aham. É muito bacana. Eu recomendo. Nossa, eu recomendo tudo, porque eu achei tudo incrível, adorei a conversa. E eu coloquei aqui um monte de coisa na minha lista aqui pra dar uma pesquisada Vai, depois. tá vendo? Eu realmente preciso assistir mais coisas. Não tenho muito esse hábito. Quando eu assisto coisa velha também, né? Coisa antiga. Aham. Mas legal, é uma coisa que eu quero fazer em breve. Tinha um meme antigo que eu não vou lembrar agora totalmente, mas mostra a ficção científica e a estudo acadêmico, né? Aí tem um acadêmico no meio, assim, olhando pro estudo científico, né, diferente pra pesquisa acadêmica, mas é tipo, a ficção científica tá tipo falando pra ele, eu sei o que você quer. Você gosta daqui. É, muito bom. Aham. Bem, você quer falar mais de alguma coisa? Tem algum outro filme ou jogo que você queria comentar? Ah, sim, não tô lembrando de nada agora. Uhum. Biologia, quer comentar sobre mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Talvez. Não se Acho preocupa. que só pra fechar, assim, Aham. voltando assim nos parasitas, nos zumbis e tudo que envolve, que casa, né, as duas coisas, eu lembrei da nossa primeira conversa, que eu dei um exemplo do que eu mais gosto, o que eu acho mais, sei lá, o que eu acho mais legal, assim, na natureza, dos zumbis da natureza, que é o caso da Vespa Joia e da barata, né? Ah, sim. A Não, gente pode comentou falar. lá na. Você fez a Não, cara, explicação, eu foi acho aí que eu falei, muito mano, legal. a gente vai ter que fazer o podcast sobre isso, porque você Nossa, deu uma sim. explicação super clean sobre, ó. Tem vários, né? Tem vários casos de zumbi na natureza, mas eu acho que esse é de longe, assim, o meu preferido. Eu posso afirmar que é o meu preferido. Aham. E porque é fácil, é observável, assim, é bem observável. Não é difícil de você achar a Vespa-joia por aí, transformando baratas em zumbis. É muito observável, então acho que é por isso que eu gosto, porque dá pra usar como exemplo. A Vespa-joia, é, ela pega a barata, né? E aí ela ataca com ferroadas que vão atingir o sistema nervoso central da barata. E aí, depois que a barata é afetada por essas substâncias que a Vespa-joia coloca nela, no sistema nervoso central dela, a barata perde a capacidade de se defender e de reagir. E aí ela começa a se comportar de forma semelhante a um zumbi mesmo, ela vira um zumbi. E aí ela fica dominada, a Vespa-joia prossegue, né, arrancando lá as antenas da barata e começa a fazer uns ferimentos na barata e sugar a hemolinfa da barata. Insetos não têm, tipo, sangue, sabe? Uhum. Com proteína, tipo hemoglobina, para transportar oxigênio, mas ele tem um outro fluido que a gente chama de hemolinfa. E aí a Vespa começa a sugar a hemolinfa da barata Ugh. e depois. E aí, quando a Vespa acha um abrigo para onde ela possa arrastar a barata, Aham. pelas antenas, aí ela deposita lá os ovos dela dentro da barata, e aí depois aqueles ovos vão eclodir, e aí vão dar origem aí a novas vespinhas pequenininhas, né? Eu acho muito louco, tipo, a barata serve de incubadora Uhum. da Vespa-joia, e ela obedece todos os comandos da Vespa-joia. E é observável, cara. É muito fácil de você encontrar, né? Tem pessoa que fala, eu já vi essa Vespa no quintal de casa. É legal. Cara, se você começa a ver muita Vespa-joia no quintal da sua casa, é sinal de que tem muita barata lá. Aham. É bem, elas estão matando as baratas, pelo menos, né? Eu não mato, assim, quando eu vejo, eu acho incrível falar, pode ficar aí. Mano, Que um bom controlador, assim, Sim, sim. natural, da população de barata. Fora que eu morro de medo de ver isso, velho. É mesmo? Ah, o pessoal fala que é a abelha do demônio, tá ligado? Que ela não Ah, tem produz umas que mel. são tenebrosas, tem umas que É. são tenebrosas. E faz Mas se barulho não quando mexer com voa. elas, não faz nada, não. É. Sei lá, eu sou meio bunda mole com inseto, assim. Com bicho que tem mais de quatro patas, eu fico meio neurótico, tá ligado? Polvo também, que tem oito. Só vai piorando só. Quanto mais pata, pior fica. O Rick Mori tem um episódio que fala. Que fala não, né? Que ele. Essa Vespa é citada, assim, que ela faz parte da história. Nossa, Rick e Morty tem umas historinhas bem legais também, né? Sim, sim, é mergulhado na ficção científica. Então, ó, como é que chama? Muitas referências, muitos episódios são baseados em filmes, baseados em livros de ficção científica. E até mesmo Sim, sim. essas situações bizarras como dessa Vespa, tá ligado? Não sei Da se hora. você chegou a assistir esse episódio. Não, não assisti. Ele vai pra uma realidade alternativa que todo mundo do Rick e Morty, da seres humanos, são tipo como se fosse essa Vespa. Caramba, meu, que É. louco. Aí na mesa de jantar, assim, que eles estão trocando ideia, tem um personagem lá que ele virou, que ele é uma barata,
E aí eles estão fazendo exatamente isso que você falou, tá ligado? Tá colocando os ovos no olho do cara, o olho do cara é ímpar. Nossa, não, cara, se pá, eu vi sim. É um que ele começa, tipo, ele pega o cérebro da barata e ele começa a controlar as pernas dela. Não, isso aí é outro também, que É também outro, né? É é. outro. Não, eu vi esse aí. Eu vi esse. Inclusive, encontrei até um erro nesse. Né? Tudo bem, é Qual que é o ficção, erro? né? Mas. Então, ele tá mexendo ali no cérebro da barata e controlando as pernas dela, né? Aham. Mas, na verdade, as pernas dos insetos não são controladas com o cérebro. É outro rolê ali. O cérebro, ele é dividido dos insetos especificamente. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai controlar ali as antenas, aí vai ter uma parte que controla o sistema digestório, vai ter outra parte que controla ali a mandíbula e etc. As pernas dos insetos não são controladas pelo cérebro, elas são controladas pelo cordão nervoso ventral. Por exemplo, a gente tem um cordão nervoso, só que o nosso é dorsal, né? Ele fica na medula atrás. Uhum. Os insetos, eles têm um cordão nervoso também, porém é ventral, é na parte ventral. E esse cordão nervoso, ele controla pernas e órgãos copulatórios, órgãos sexuais dos insetos. É por isso que quando você arranca a cabeça de uma barata, ela continua andando, porque não é o cérebro que controla as pernas dela. É por isso que quando a fêmea do louva-a-Deus arranca a cabeça do macho, ele continua copulando com ela mesmo assim, porque os órgãos copulatórios e as pernas não são controlados pela cabeça. Então, mas aí é brisa de biólogo, né? Quando eu vi lá o episódio do Rick e Morty, eu falei, ó, o erro aí, ó. Nada a ver. Mas tudo bem, é bom do mesmo jeito. Não, você acha que a gente, quando. O pessoal da história, quando é filme de época, você acha que ele não foi procurando erro também? Ah, então, é. Mas é legal, é legal. Vai só fazer uma ponte mesmo, assim. Manja o filme V de Vingança. Sim, sim. Que ele termina com a revolução lá e tal, que o governo cai. Que é basicamente uma leitura de 1984 e tal. O Zizek, o Slavoj Zizek, ele é um filósofo hegeliano, marxista. Ele fala que ele venderia a mãe dele para escravidão por uma sequência desse filme. Porque ele gostaria de ver Caramba. como. Não, por quê? Porque ele gostaria de ver como eles resolveriam a questão burocrática da organização do governo pós-revolução no V de Vingança. Nossa, você deve ter ficado como? Eu achei muito engraçado ele, velho. Que ele é muito icônico, assim, ver os vídeos sobre ele, assim. Chega a ser engraçado até, sabe? Ele parece um mendigo, assim. Ele usa as roupas mais baratas possível, assim. Parece que se achou na rua um cara bêbado e trouxe pro programa, tá ligado? Meu Deus. Ele tem problema de fala, ele fala com a língua meio presa. Ele fica mexendo no nariz o tempo inteiro. É um cara engraçado de ver, tá ligado? Mas o que ele fala é real. Como que... Ele é muito preocupado com isso porque ele é marxista, ele é comunista, mas ele é um crítico do stalinismo. Justamente por quê? Por causa de como que o governo se reorganizou depois da Revolução e tal. A ideia do governo burocrático, governo autoritário, que se formou após a Revolução, né? Isso acontece com frequência na história da humanidade. E aí ele fala justamente disso, ele faz essa ponte com V de Vingança, tá ligado? Então, todo mundo de áreas científicas, de áreas de estudo, quando vê o objeto de estudo na ficção, começa a colocar o dedinho lá e fala, Com certeza. Não Mas bem legal, assim, legal. não. Então. Fica só assim. Mas é legal, é legal. Uhum. Você falou agora, lembrei de outras coisas pra comentar. Você falou da espinha dorsal, que é o que tem que é o nosso movimento, né? A gente tem um cordão nervoso ventral, um cordão nervoso também, só que ele é dorsal. Não é o que controla os nossos membros, mas a gente tem um cordão nervoso também, que é ele fica atrás. Os insetos também têm um cordão nervoso, só que é ventral. Só que no caso dos insetos, eles controlam as pernas e os órgãos copulatórios. É bem dividido nos insetos, diferente da gente, assim. Sim. Nessa do sistema nervoso dorsal que a gente tem um filme chamado The Tingler, que ele é com o Vincent Price, ele é meio antiguinho, dos anos 50 também, que ele descobre, ele é cientista. Isso é 100%... se você viu o defeito nos outros, você vai achar mais ainda nesse. Ele é 100% fantasioso, assim. Mas Vou assistir só pra caçar defeitos. Não. Aí ele fala, ele é um pesquisador, que ele descobre que o ser humano tem um parasita que vive nas costas, que ele fica alojado justamente nessa região da espinha dorsal, que ele se alimenta de medo. Aí toda vez que a gente fica assustado, a gente tem que gritar para ele não se alimentar, para cortar a energia dele e ele não como é que chama? Não crescer. Aí ele, como todo cientista de ficção científica, cientista maluco, tá ligado? Ele faz um jeito da pessoa não conseguir gritar quando sente medo. Aí esse bicho, ele toma forma, assim, ele fica maiorzão. Aí ele vira já um filme de terror mesmo, propriamente dito. Nossa, que viagem, muito... Não, viagem é a palavra certa. Viajado total.
Ah, mas eu gosto de umas viagens assim. Sim, é legal, eu legal. gosto. É muito legal. Exercício de criatividade, tá ligado? Né? O dos filmes que a gente tá comentando, muito deles, e dos jogos também, são parte do que é chamado de body horror, que é um gênero de terror que envolve biologia. Inclusive, outro nome dele é biological horror. Aí também é legal pra você ficar de olho, porque tem muita coisa bizarra. A gente comentou só alguns só, mas já ouviu falar do diretor David Cronenberg? Já, não me é estranho esse nome. Ele fez o remake da Mosca, The Fly. Ah, deve ser, provavelmente deve ser daí que eu conheço esse nome. Que o Jeffrey Goldman é o cara que fez o Jurassic Park 1 lá, velho. Jeff Goldblum. Ele mesmo. Jeff Goldblum. Ele é um cientista, sempre, né? Cientista desocupado é a narrativa do melhor do terror, velho. Sim. Que ele tá tentando bolar um jeito de teletransportar coisas e pessoas, sabe? Fazer um teletransporte. E aí é um negócio, eu não sei explicar muito bem, que não é minha área, mas ele desmonta molecularmente a pessoa e remonta em outro lugar. É uma coisa meio do Star Trek, se não me engano, é assim. Ah, eles têm, né? Eu esqueci o nome do que eles usam lá no Star Trek, mas tem mesmo. Isso. Aí como é que chama? No filme, ele vai fazer isso com ele mesmo, o experimento, ele faz com um macaco lá, explode, é um negócio... Qual que é a ideia do Biohorror? É você ter essa noção o limite do corpo humano, sabe? De bagulho... E saber que é só um pedaço de carne, tá ligado? Então, por esse pedaço de carne, tudo pode acontecer contigo com o corpo. Aí ele tenta passar um macaco, o macaco explode. Aí ele vai tentar fazer com ele mesmo. Só que quando ele vai tentar fazer com ele mesmo, teoricamente tá funcionando, entra uma mosca junto na cabine com ele. Aí quando ele é transportado pra outro lugar... A mosca vai junto. E aí a mosca se funde ao DNA dele. É claro que é ficção científica, né? Nossa. E ele vai ficando cada vez mais virando uma mosca humana, sabe? Legal. E é uma transformação bem lenta. Então ele vai criando escama, ele vai começando a vomitar na comida pra comer, pra sugar, sabe? Que da hora, cara. É bem bizarrão, velho. Vai crescendo Trash asa. também. Trechaço, velho. Esse é um filme do Cronenberg mais famoso. Esse eu acho que foi o único que eu vi dele. Que a gente tá falando do Resident Evil é 100% body horror, assim. Você acompanha as mutações dos corpos, tá ligado? Você jogou o 2, né? Foi, joguei o 2 e 1. Lembra quando que o cara injeta o T-Virus nele mesmo, porque os militares invadem o laboratório dele, atiram nele, Lembro, sim. e ele Lembro. começa a crescer um olho no ombro e tal? Sim, sim. Então, isso aí é body horror 100%, velho. Totalmente. Tem outros exemplos, mas os outros são mais voltados a terror psicológico, uma coisa mais narrativa de horror mesmo, menos biologia. Mas é um gênero interessante pra você ficar de olho também, você que curte mais. Sim, área. e quem sabe numa próxima conversa também. Legal. Legal, da hora. Eu Pode vou. Cara, com certeza eu vou dar uma assistida nos filmes e tô bem interessada, assim. Essa conversa me deixa mais interessada ainda. Maravilha, que bom que curtiu. Bem, Legal, então, Rafiski, cara. queria agradecer por você aparecer aqui no programinha, no Conversa Geek. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz de participar aqui. É o que eu falei, não manjo muito de filmes e jogos, então a minha contribuição foi mais biológica mesmo. Mas adorei a conversa, vou ficar por dentro de tudo agora, você me deixou com vontade. E eu que agradeço o convite, sério, fiquei muito feliz de ter participado. Maravilha. A live inteira sem comentar. Live não, o podcast inteiro sem comentar. O primeiro contato que eu tive com a Carol foi sobre uma ficção que eu tô criando, que envolve parasitismo, que envolve ideia de zumbi, envolve pesquisa científica, e vai vir coisa boa aí no futuro. Legal, eu tô ansiosa. Maravilha. Carol, se quiser apresentar aí um pouco do seu trabalho, você tá fazendo algum tipo de pesquisa? Agora eu tô estudando biologia clínica, né? Não era uma área que eu gostava, eu falei pro Rafiski que eu gostava de insetos, de ecologia. Sempre falei, não gosto de laboratório, né? Nunca. Mas aí agora eu comecei a estudar biologia clínica, análises clínicas, né? E aí eu tô entusiasmada, assim, tô estudando, tô pesquisando sobre, mas basicamente é usar a biologia dentro das análises clínicas, né? Então, exame de sangue, urina, testes de DNA, etc. Tô aprendendo bastante sobre isso. Também espero que venha coisas boas por aí. Maravilha, então, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço, cara. Espero que tenham gostado, pessoal, da nossa conversinha aqui sobre coisas super simpáticas como parasitas e horror corpóreo. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.